Fala, gurizada, beleza? Bom dia. De boa, mano. Oi, você. Tranquilão, como sempre. Fala, João Pedro, tranquilo com você, cara? Só tô demorando um pouquinho mais aqui do que eu como aqui, galera. Eu tô liberando um por um, tá? Vocês viram que dessa vez eu tive a sala de espera. Já tô liberando um por um aí, porque parece que andou tendo uns probleminha. Só para confirmar algumas coisas. Vocês continuam de sexta-feira com preguiça, né? Sexta-feira é um dia meio complicado para vocês acordarem, né? Só lembrando que a partir da semana que vem eu vou começar a fazer chamada nas minhas aulas, beleza? Fala, seu Gustavo, tudo em ordem? Aí sim. Esperar só mais um pouquinho para ver se mais alguém entra. Aí a gente já dá início. Vocês já fizeram a tarefa que eu tinha deixado da última aula? Ainda nem começaram, esqueceram? Como que tá? Já tem alguma dúvida? Vou fazer só fazer de noite. Eu gosto da adrenalina. Ah, vai fazer só de noite. Daí vai juntar a tarefa mais a atividade avaliativa, né? Eita lasqueira, viu? Se bem que a tarefa 22 é fácil de fazer, né? Alguém já se deu ao trabalho de olhar o que vocês precisam fazer aí na tarefa? Não. Ê, lasqueira, viu? Vamos lá. Então, antes de mais nada, abram aí na página 67, tarefa 22.
Todos com a apostila aberta? Tem todos com a apostila aberta? Sim. Tá, beleza. Então, vamos lá, deixa eu... Só admitir mais um aqui. Então, gente, lá na tarefa 22 está dizendo a seguinte questão. O clima da Guerra Fria não pode ser resumido somente na formação de programas econômicos, alianças entre membros de blocos antagônicos e de discursos de lideranças rivais. Ele também se manifestou em competição esportiva, espionagem, corrida espacial, propaganda e intimidação, por meio da corrida armamentista. Conhecer o desenvolvimento da realidade nesses outros campos é essencial para a compreensão do contexto da Guerra Fria. Para conhecer melhor esses elementos, você realizará uma pesquisa para preencher a ficha de estudos abaixo. Aí que vem a orientação que eu vou passar no Galileu que eu tinha esquecido, que é para vocês fazerem, vocês não vão fazer essa pesquisa na apostila, vocês vão fazer essa pesquisa em Word, converter em PDF e me mandar, beleza? Daí, para eu saber quem está fazendo, quem não está fazendo, eu vou criar uma pasta no Drive, certinho ali, para poder ter, ou no Drive ou se não no meu próprio computador, para ter. Então, vocês vão ter que procurar sobre a corrida armamentista. Vocês vão ter que me dar a definição de corrida armamentista e exemplos de ações relacionadas à corrida armamentista, tá? A ilustração, vocês não precisam pesquisar, tá certo? Então, vocês só vão me dar, então, a definição e um exemplo das coisas. Então, vocês vão ter que fazer isso em relação à corrida armamentista. Isso, essa pesquisa entra naquele um ponto extra. Porque, como eu falei, todas as tarefas que eu pedi vai entrar como um ponto extra. Só que essa tarefa aqui, se vocês forem olhar, já seria uma tarefa que vocês me entregariam. Então, já aproveitando que vocês teoricamente já me entregariam essa tarefa, como eu não tenho como pegar a apostila de vocês, vocês passam isso para o Word, converte em PDF e me mandam. Beleza? Então, vocês vão ter que pesquisar sobre a corrida armamentista, a corrida espacial, sobre espionagem, sobre a competição esportiva e sobre a propaganda. Sempre na Guerra Fria, tá? Isso é uma coisa importante. Então, a espionagem não é só a definição de espionagem, eu quero espionagem na Guerra Fria. Competição esportiva não é só falar assim, tem a Copa do Mundo. Não, eu quero como que vocês vão, como que se deu esse desenvolvimento da Guerra Fria nas competições esportivas. Para me entregar na próxima terça, que é quando a gente tem aula, certo? Vocês vão me entregar, então, na terça. Em relação ao e-mail, eu vou mandar essa atividade. Era para eu ter mandado já, mas eu acabei, aconteceu algumas coisas aqui, eu acabei esquecendo de mandar. Mas todas essas orientações eu vou enviar na Agenda Edu junto com o e-mail que é para vocês enviarem. De novo, o que é para vocês pesquisarem? Está lá na página 67, tarefa 22, sobre a corrida armamentista, sobre a corrida espacial, sobre espionagem, sobre as competições esportivas e sobre as propagandas feitas durante a Guerra Fria. Então, você vai ter que me dar a definição desses termos, né, do que foram essas coisas, e exemplos de ações relacionadas a esses exemplos aqui, beleza? Por exemplo, na espionagem, quem prestou atenção na última aula, eu já dei um exemplo, né, de ações.
Então, quem prestou um pouquinho mais de atenção nas últimas aulas, conseguiu ir percebendo esses nuances aí das respostas. Alguma dúvida, questionamento ou aflição? Como que a gente vai te mandar, certo? Por e-mail. Eu vou enviar o e-mail na Agenda Edu, daí vocês vão fazer por Word, certo? Daí converte em PDF, que fica mais fácil para não quebrar arquivo nem nada. Daí você me manda por e-mail. Daí você escreve no e-mail aqui, ó, tá aí o trabalho, toma que o filho é teu. Não, brincadeira. Você escreve mais por isso. Fala assim, querido professor do meu coração, eis aqui o trabalho que eu fiz com tanto zelo e estima, beleza? As imagens não precisa ter, beleza? Gente, eu só estou explicando isso, mas eu vou repassar. Eu estou explicando porque eu justamente esqueci de enviar na Agenda Edu. Eu não vou esquecer, já está até aqui anotado, mas eu estou explicando justamente por causa disso, beleza? Então, vamos lá para a nossa aula. Tá? Reiterando, eu vou enviar pela Agenda Edu. Então, aqui na última aula, né, eu terminei, eu estava trabalhando com vocês aqui sobre os tratados, né, os pactos e as alianças políticas, os pactos militares e as alianças políticas que foram feitas tanto do lado capitalista quanto do lado socialista. Então, vamos recapitular algumas coisas. Primeiro, o que nós estamos estudando? Guerra Fria. Por que recebe esse nome? Justamente por ter sido um conflito indireto entre os Estados Unidos e União Soviética. Na verdade, quando eu falo indireto, eu estou falando do ponto de vista bélico, tá? Mas, basicamente, a gente pode falar que a Guerra Fria foi uma briga entre os capitalistas e os socialistas, né? Para ver qual que era o modelo a ser seguido. E isso gera, então, uma polarização no mundo. Então, a gente tem no mundo, a base passa a existir no mundo, vamos colocar por dizer, dois blocos políticos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética, tá? Lembrando aqui, gente, que nesse momento nós ainda não temos o socialismo chinês nem o socialismo cubano, tá? Isso é importante vocês terem em mente em relação a essas formas de socialismo. Então, o modelo que a gente tem aqui ainda é o modelo socialista soviético. E aí, do lado dos Estados Unidos, que eu falei, nós tivemos o plano Marshall e a formação da OTAN. O plano Marshall, então, relembrando aqui, foi uma estratégia de restaurar os países europeus que acabaram sendo arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Então, os países que quisessem firmariam um acordo de se manterem capitalistas e fariam todo um plano de reestruturação econômica, entre outras coisas, mandaria para os Estados Unidos avaliaria esse plano e faria o investimento necessário, seja o investimento de capital ou seja o investimento, né, de mão de obra, né, ajudando os países a se reerguerem. Obviamente, esses países, como eu acabei de falar, eles deveriam manter-se capitalistas, deveriam se aliar aos Estados Unidos. O que acontece? A gente vai ter que a União Soviética irá proibir os países que são membros da Cortina de Ferro a aceitarem essa ajuda norte-americana. Então, lembrando que quando eu falo sobre a Cortina de Ferro, eu estou falando sobre a Alemanha Oriental, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. A Iugoslávia, ela era um país
que era socialista, que tinha aliança política com a União Soviética, mas só que ela tinha autonomia política em relação à União Soviética. Isso é importante a gente ter em mente. Então, esses países aqui que aparecem de vermelho estavam terminantemente proibidos de aceitarem qualquer ajuda dos Estados Unidos. Isso é uma coisa até meio óbvia, né? Imagina, a União Soviética vai deixar esses países que ela está sobre a tutela, está sobre a asa da União Soviética, vai deixar esses países pegar dinheiro emprestado com os Estados Unidos, é basicamente falar que ela não servia para nada, beleza? Então, professor, o que a União Soviética ela vai fazer em relação a isso? Ela não vai fazer nenhum plano para ajudar esses países? Calma, meu jovem padawan, a gente já vai chegar nisso. E lembrando, então, aqui, temendo, né, fruto da corrida armamentista, né, temendo um confronto com a União Soviética, as potências capitalistas, e em especial aqui os Estados Unidos, Inglaterra e França, vão falar assim, espera aí, é necessário que nós façamos um acordo militar, tá? Que se mexeu com um, mexeu com todos. Porque do jeito que a União Soviética tá, nego, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Porque, cara, a União Soviética tá vindo pesado. Então, qual que é esse acordo, né? Esse acordo se chamará aí a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a famosa OTAN, que até hoje existe, né? Então, formada aí em 1949. Gente, perceba como é um intervalo muito pequeno de tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, percebam como terminou a Segunda Guerra Mundial, as discussões relacionadas à Guerra Fria já estão presentes ali, beleza? Então, aqui no mapa, a gente tem aqui os países fizeram, como posso falar? Os países que fizeram parte inicial da OTAN. E é isso. Os países membros fundadores da OTAN, vamos colocar assim por dizer, né? Então, nós temos o Canadá, a Islândia, Portugal, Inglaterra, Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, França, Turquia, Grécia, Itália. Né? Hoje, como eu falei na última aula, tem mais países que fazem parte da OTAN, né? Tem algumas regras aí que permitem que alguns países entrem na OTAN sem ser necessariamente banhados pelo Oceano Atlântico, pela parte norte do Oceano Atlântico, tá? Então, aí a gente tem aí, mas só que daí é uma característica diferente, aí como ele entra numa categoria específica dentro da OTAN. Professor, mas por que entrar na OTAN é interessante? Como eu também comentei no finalzinho da outra aula, é interessante você fazer parte um país fazer parte da OTAN, né, hoje, fora do contexto de Guerra Fria, porque você tem uma ajuda também, né, você recebe uma ajuda financeira para poder fortalecer as suas defesas, tá? Porque você tem um padrão de armamento que a OTAN usa. Tá? E fora também que a OTAN, como eu falei, é aquela coisa, mexeu com um, mexeu com todos. Tá? Então imagina só, por exemplo, eu sou a humilde Dinamarca, tá? Aí vem a Polônia, só um exemplo só, e faz um atentado, vem um grupo socialista polonês e faz um atentado na Dinamarca. O que então vai acontecer? Mano, você mexeu com a Dinamarca, automaticamente você mexeu com todo o grupinho, tá? Então, imagina só vocês aí. Vocês têm seu grupo de amizade, mexeu com um membro desse seu grupo de amizade, mexeu com todo o grupo, tá certo? Era assim que funcionava a OTAN. Por sua vez, a União Soviética, para não deixar barato, tá? Em 1955, fez o Pacto de Varsóvia. Então, veja aí que demora-se um pouco para se ter a resposta soviética. Que, nesse caso, foi uma aliança mútua entre os países que faziam parte da cortina de ferro, tá certo? Então, aqui, o Pacto de Varsóvia
foi um pacto do lado socialista, no cujo os membros eram a União Soviética e os países que estavam dentro da cortina de ferro, ok? E aí, professor, e a Iugoslávia? A gente pode perceber que a Iugoslávia, nessa questão OTAN e Pacto de Varsóvia, se mantém neutra. Assim, ó, esse BO não é meu. Eu não vou fazer nenhum acordo, tá? Eu não vou fazer nenhum acordo militar com nenhuma dessas duas potências, beleza? Além disso, também, a União Soviética ela desenvolveu o Conselho para Assistência Econômica Mútua, que ficou chamado de Comecon, né, em 1949. Justamente aqui para dar o suporte financeiro para a cortina de ferro, já que a União Soviética não deixou os países membros da cortina de ferro, né, não aceitarem a ajuda financeira norte-americana, obviamente, o que vai acontecer? Eles vão aí, então, fazer todo um plano de reestruturação econômica para esses países, beleza? Aí também nós temos, aqui, se eu não me engano, a pronúncia é Borô, tá? De informação do Partido Comunista e Operários, o Cominform, né? Que seria, na verdade, um escritório de investigação, né? Então, qual que é esse órgão criado para organizar e coordenar os partidos comunistas ao redor do mundo, sob o modelo soviético de socialismo? Então, veja só que interessante. A ideia Stalin, né, aqui ainda nós estamos sob o governo de Stalin, ele tem a ideia de propagar, né, o socialismo soviético. Mas só que ele vê que para propagar o socialismo soviético é necessário você ter uma coordenação dos partidos comunistas, né, para você fazer toda vamos colocar assim por dizer, a doutrinação, né, nessa questão, para você falar, ó, esse é o modelo que você tem que seguir, é assim que você implementa a revolução, né, é assim que o governo tem que agir, tal. Beleza? Então, foi criado, então, o Cominform em 1947. Ok? Até aqui, dessa parte, alguma dúvida? Beleza, então, já que não tem nenhuma dúvida, vou dar sequência. E aqui vocês podem ir, então, para a página 7 da apostila. Obviamente aqui, né, galera, nem tudo foi tranquilo na Guerra Fria, né? Como a gente pode perceber, se a gente for analisar, né, a gente parece assim, que a gente fala assim, mas teve a corrida armamentista, mas teve isso, mas a Guerra Fria não teve um conflito bélico, não teve uma declaração de guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética, então ficou tudo tranquilo. Não, na verdade, o período de Guerra Fria foi um período muito conturbado e muito caótico, tá? Tanto na política norte-americana quanto na política soviética e para o mundo no modo geral também, tá? Até mesmo o jogo de interesses desses dois países, né, influenciou em muito revoluções e formas de governo dos países espalhados pelo mundo. Então, dentro desse cenário de Guerra Fria que nós estamos, a atmosfera de paranoia, a atmosfera do caos prevaleceu no cenário, tá? No cenário político. E aqui, galera, a gente vai focar um pouquinho, né, obviamente, na situação política norte-americana e na União Soviética. Então, a gente vai ver um pouquinho os discursos, né, que ocorreram relacionados à Guerra Fria. E um dos principais discursos de paranoia, né, um dos principais discursos caóticos que nós tivemos relacionados à Guerra Fria
foi um discurso promovido pelo senador norte-americano Joseph McCarthy, né? Essa ideia, esse pensamento ficou conhecido como macartismo, justamente por causa desse senador, que era um discurso de poucas ideias para comunistas na América, tá? Óbvio, salvo as devidas proporções, tá? E não estou querendo dizer que foi isso que McCarthy falou, mas para ele, comunista bom era comunista morto ou fora dos Estados Unidos. Tá? Então, ele cria toda uma atmosfera de que deveria se perseguir os supostos comunistas no governo norte-americano, tá? Na sociedade norte-americana. O que ele vai falar? Olha, que os soviéticos eles têm como ideia, têm por objetivo a difusão do socialismo, né, do comunismo. Isso a União Soviética nunca escondeu de ninguém. E que, ora, se os Estados Unidos é uma das grandes ameaças aos interesses da União Soviética, obviamente que a União Soviética colocaria dentro da sociedade norte-americana diversos espiões para promover a Revolução Comunista ou a Revolução Socialista. Então, seria necessário, tá, fazer todo um trabalho de espionagem, todo um trabalho de repressão às ideias comunistas nos Estados Unidos. Então, galera, olha que curioso. Eu estou falando curioso porque a gente vai ver que é muito contraditório com algumas ideias que os Estados Unidos tenta vender no modo geral, tá? E que eu quero que vocês vão percebendo. Mas é curioso que nesse momento da história, ser comunista era crime, tá? Em especial aqui nos Estados Unidos. Na Inglaterra, então, nem se fala que a atmosfera de paranoia que foi feita aí em relação ao socialismo, tá? Como eu falei, Churchill, até mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, já se preocupava, né, com a propagação das ideias socialistas, né? Lembra até mesmo que a Inglaterra e a França elas fazem meio que uma política da boa vizinhança com a Alemanha nazista, pensando que a Alemanha nazista ia brigar de frente com os socialistas e que eles iam ficar de boa, ok? Então, aí na página 7, nós temos um texto que expressa essas ideias do macartismo, tá? Vou passar a tela para esse texto. Para saber mais sobre o macartismo. Letícia, você poderia começar a leitura para a gente? Tá aí, Letícia? Oi, senhor. Você pode fazer a leitura para a gente do texto? Começar a leitura, ler o primeiro o primeiro e o segundo parágrafo? Posso? Ai. Posso ler? Pode começar já. O conjunto de práticas de perseguição aos pós-comunistas convencionou-se a dar nome de marchatismo por causa do Joseph, sei lá o quê, senador que serviu de porta-voz ao clima para paranoia nos Estados Unidos. Além das pessoas comuns, figuras de destaque na sociedade do período também foram prejudicadas pela onda de caças aos comunistas. Entre elas, destacam-se as atividades surtos cegas Ellen Keller, o autor e diretor Charles Chaplin, o roteirista Dalton Trumbo, Dalton Trumbo é um dos principais cientistas envolvidos com a criação das bombas atômicas. J. Robert O sobrenome você não precisa ler, que é... Obrigado, viu, Letícia? Então, veja só, né? Como esse clima de paranoia
ele se espalha, né? Acaba sendo difundido aí por todos os Estados Unidos e quase ninguém se salva, né? Aquilo, assim, se você fosse... se alguém chegasse, né? O que acontece? A gente vai ver aqui também, deixa eu voltar para o slide, né? Que os Estados Unidos vai criar um comitê da Câmara para atividades anti-americanas, tá? Então, esse comitê é mais um comitê político, mas basicamente serviu para espionar todo mundo, tá? Para espionagem geral. Então, vamos supor, a Amanda brigou com a Fernanda. A Amanda pegou e falou assim: vou acabar com a vida da Fernanda. Daí a Amanda chega e fala assim: professor, a Fernanda, ela é comunista. Sem poucas ideias. Ou a Fernanda seria presa, ou se ela fosse estrangeira. Se ela só tivesse a cidadania norte-americana, em outras palavras, se ela fosse estrangeira, então ela seria deportada, né? Então, veja só que só por ser supostamente um comunista, você já poderia ser preso ou até mesmo, como que fala? Deportado do país, beleza? Deixa eu ver aqui. João Pedro, você continua a leitura para a gente? João. Onde é que é mesmo, senhor? Entre o público em geral, a busca dos traidores era realizada sobre os poderosos auspícios do Comitê da Câmara para Atividades Anti-Americanas, que limitou severamente o direito à livre expressão e as proteções tradicionais contra a autoincriminação. Munidos do testemunho de uma legião de informadores profissionais e de alegados desertores, o comitê identificava supostos comunistas em termos de sua participação em grupos liberais ou esquerdistas, descritos como organizações comunistas de fachada. Então, galera, vocês podem grifar aqui todo esse parágrafo, tá? Que retrata aí, obrigado, viu, João? Que retrata aí a questão de como era a ação do Comitê da Câmara para as atividades anti-americanas. E vejam aqui, gente, olha só uma coisa surreal, que é a violação dos direitos, deixa eu fechar aqui, a violação dos direitos básicos fundamentais para os seres humanos, tá? É engraçado que se fala muito sobre a questão dos direitos humanos, tem muitas críticas, eu não vou entrar nesse mérito. Mas veja só, galera, nesse momento, se o governo quisesse interceptar a sua ligação, ele poderia. Tá? Não estou falando, quando eu estou falando do governo, estou falando do governo norte-americano. Tá? Você não, o que acontece? Você não tinha a garantia, né, de você não se autoincriminar. Né? Hoje, por exemplo, para vocês entenderem, tem uma questão aí que você não pode criar provas contra si mesmo. Por isso que você pode permanecer calado durante algum interrogatório, e por aí vai, para não criar provas contra si mesmo. Até mesmo esse direito era violado, porque você acabava sendo torturado. Aí, nesse período, aqui, galera, no modo geral, as forças repressoras aí poderiam sentar o sarrafo bonito nas pessoas, entendeu? Então você aqui não tinha a questão das liberdades individuais, das liberdades civis, elas foram totalmente suprimidas, tá? Nesse período aqui, tá certo? E era uma repressão violenta mesmo ao comunismo. Por quê? Era basicamente assim, ou nós ou eles. E percebam também, gente, como esse discurso, né, permeia, né,
a nossa sociedade, ou se permeia ainda a nossa sociedade. Que tipo de discurso? Ou nós ou eles. Ou você é capitalista, ou você é socialista, né? Se você for capitalista, você não pode ser socialista, você não pode ter amigos socialistas, não há possibilidade de diálogo entre capitalistas e socialistas. Era esse o discurso da época, tá? Era realmente um discurso do ódio, tanto entre os capitalistas para os socialistas, como dos socialistas para os capitalistas, tá? Não vamos fingir que lá na União Soviética estava tudo às mil maravilhas, porque não estava. Caio, você pode continuar a leitura? Caio. Beleza, aqui, ele mandou mensagem. Então vamos lá. Júlia, você faz a leitura aí pra gente? Continua a leitura aí pra gente? Continua. Negar uma acusação de filiação comunista era, em si mesmo, perigoso, pois era fácil inventar um informador que o contradissesse, mostrando que a pessoa acusada era culpada de prejúrio. A única maneira de evitar isso era recusar responder a qualquer pergunta, mas isso dava também a ideia de que a pessoa tinha alguma coisa criminosa a esconder. Depois de acusada, era extremamente difícil a pessoa provar a inocência ao se tornar também informadora e denunciar publicamente outros nomes. Em fevereiro de 1950, o senador Joseph McCarthy proferiu o primeiro de uma série de discursos que levaram o pânico a novos máximos. Ele declarou ter listas pormenorizadas de ativistas comunistas no Departamento de Estado e noutros locais que entregam a China ao comunismo. Em janeiro de 1953, McCarthy assumiu a presidência da Subcomissão Permanente para as Investigações. Em outubro, deu início à investigação que iria provocar a queda, as audiências a traidores no Exército dos Estados Unidos. Então veja como esse senador, como esse carinha estava extremamente fora da casinha, tá? Ele acusou membros do Departamento de Estado, tá? O que é o Departamento de Estado? É justamente aqueles que lá nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu não vou falar groselha aqui, mas o Departamento de Estado, tipo, é todos aqueles que cuidam da defesa realmente do Estado, tipo, o alto escalão da política norte-americana, tá? O suprassumo, né, da política norte-americana lá. Eu não sei, mano, tem gente do Departamento de Estado, generais, isso, aquilo, outro, que é comunista, tá? E aí o loucão vai lá, pega a presidência da comissão que ele queria, né, que é essa comissão de investigação, e começa a abrir um inquérito contra os membros do Exército. Aí os caras falam assim, nego, chega, vai lá para casinha, né, volta para casinha, tu tá muito desmiolado, tá? Não tá dando certo isso daí, tá? Então ele acaba perdendo o cargo dele, né, e tudo, por causa dessas perseguições. Voltando aqui, né, além de toda essa atmosfera de paranoia, você tem toda como posso falar, uma preocupação com um confronto bélico, tá? Porque, como eu falei, né, vocês vão pesquisar, você tem toda aqui a questão da corrida armamentista, tá? E, basicamente, o que foi a corrida armamentista? Foi uma corrida de desenvolvimento de tecnologia bélica, tá? Na verdade, é a questão assim, aquela disputa de mostrar que o meu é melhor, né? Aqui, a analogia que eu poderia usar seria aquela do Chaves, né? O Chaves está lá brincando com o seu brinquedinho feito com materiais básicos, vem o Kiko, olha e fala assim, não, eu tenho que pegar meu brinquedo melhor, né? Se o Chaves está brincando lá com uma espadinha de plástico, lá vem o Kiko e traz, né, o sabre do Darth Vader, né? Então,
o que acontece? Se os Estados Unidos desenvolveu a bomba atômica, a União Soviética tinha que desenvolver uma bomba atômica melhor, né, com uma capacidade de matar ainda mais. Né? Então você tem aqui todo o desenvolvimento o desenvolvimento bélico, né, dessas superpotências, seja em arsenal nuclear, arsenal bélico nuclear, ou seja também como arsenal bélico de míssil, que poderia, os mísseis teleguiados, né, os mísseis terra-ar, mísseis intercontinentais que teriam autonomia, né, para atacar de um continente a outro. Então, galera, o cenário que a gente apresenta aqui na Guerra Fria era um cenário assim, tipo, que bem caótico, tá? Bem conturbado, em especial na União Soviética e nos Estados Unidos. E isso vai afligir o mundo, tá? A gente tem aqui a espionagem que eu citei na última aula, né, rolando solto. Os países eles vão se espionar, como eu falei, a gente vai ter a CIA, a gente vai ter a KGB, né, a gente vai ter todo um programa contra espionagem. Nós teremos até mesmo a questão da CIA interferindo por exemplo, dos Estados Unidos interferindo na política dos países sul-americanos para eles não se tornarem socialistas, né? Então você tem todo esse cenário aí conturbado. E aqui, galera, eu coloquei aí vocês podem ir para a página 8, né, que fala um pouquinho sobre as tentativas de aproximação dos Estados Unidos da União Soviética, e depois eu coloquei os discursos da Guerra Fria. Por quê? Se vocês repararem aqui, essa parte do discurso da Guerra Fria foi tirado da apostila de vocês. Mas, mais para frente, na página 10, está falando lá, ó, por outro lado, reveja na página 9 de que modo o líder soviético, Zhdanov, e não está falando sobre isso, porque a página 9 traz a charge. Então, como a apostila citou, mas tirou isso, eu acabei trazendo aí esses discursos. Só deixa eu ver se temos tempo ainda. Temos. Então, vamos lá, tentar explicar de modo bem sucinto. Por que os Estados Unidos, principalmente a partir da década de 80, no finalzinho da década de 70 no começo da década de 80, Estados Unidos e União Soviética tentaram fazer diversas aproximações, tá? Para diminuição de armamento nuclear, entre outras questões. Por que eles fizeram isso? Porque era evidente de que se estourasse uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, eles iriam devastar o mundo. Tamanho arsenal nuclear, o arsenal bélico que as duas potências tinham. Tá? Então, é por isso que eles começam a falar assim, não, peraí, na verdade, se a gente sair em guerra, na verdade, nenhum dos dois vai ganhar, a economia dos dois países ficaram arrasados, então vamos tentar fazer aqui uma política da boa vizinhança, olha, vamos diminuir um pouquinho, mas vamos ainda mostrar o poder. Tá? E isso não é visto com bons olhos, em especial pela imprensa norte-americana. Em relação aos discursos, né, que nós temos na Guerra Fria, esses discursos são discursos de estadistas, né, de chefes de estados. Então, como eu citei na aula anterior, Winston Churchill vai proferir um discurso na qual ele vai falar que o que acontece com os países sobre o domínio da União Soviética é a cortina de ferro. Né? E nesse discurso ele propõe uma aliança entre as nações capitalistas. Tá? A gente pode até mesmo falar que é até mesmo por iniciativa de Winston Churchill que nós teremos a formação da OTAN. É óbvio que tem interesses norte-americanos também na OTAN? Tem, mas Churchill ele estava muito preocupado com a cortina de ferro, com a região que ele denominou, né, de cortina de ferro, que a gente já citou aqui anteriormente. Ora, por sua vez, Stalin, né, que só estava recebendo críticas, falou assim, não,
Gente, ó, os caras estão falando que a gente é ditador e tudo isso, mas não é isso que a União Soviética está fazendo. Então, o discurso de Stalin é um discurso de que, na verdade, o que a União Soviética está fazendo é uma defesa àquilo que ele chama de democracia popular. Tá? Então ele vai falar assim, ó, na verdade, o mundo precisa ficar esperto com os Estados Unidos e com a Inglaterra, porque esse discurso que eles estão tendo é um discurso imperialista. Tá? Por que que eles podem difundir o capitalismo e a União Soviética não pode difundir o socialismo? Tá? Então, se os países quiserem se tornar socialistas, nós apoiaremos. Né? Então, é o discurso das democracias populares. Tá? E é muito presente esse termo, né? Essa alcunha, democracias populares, quando a gente vai falar em países socialistas. Né? Por sua vez, o presidente norte-americano Harry Truman, ele estabelece aquilo que nós chamaremos de doutrina Truman. O que vem a ser a doutrina Truman? Né? Na verdade, ele vai falar que a missão dos Estados Unidos é defender a democracia e a liberdade nas outras nações, nas demais nações do mundo. Os Estados Unidos, ele vai se portar aqui como o defensor da liberdade. E é engraçado, né? Os Estados Unidos se portam como defensor da liberdade no mundo, mas ao mesmo tempo está lá reprimindo. Lembra lá que a gente falou do macartismo, né? Está lá reprimindo aqueles supostos comunistas, né? Então, percebam aí como nós temos discursos contraditórios, tanto no campo comunista quanto no campo capitalista. E o que acontece basicamente? Truman ele vai falar assim, olha, se o país, se foi vontade do povo aceitar um governo socialista, beleza, a gente aceita de bom grado. Agora, se o país se tornou capitalista por meio de um golpe de Estado, por meio de uma afronta à democracia, os Estados Unidos devem intervir militarmente. Essa é a doutrina Truman. Isso é importante a gente ter em mente, principalmente quando a gente for ver a questão da Guerra da Coreia. Beleza? E aí, um dos membros do Partido Comunista, né, líder, né, daquele comitê de informações, né, da Cominform, Andrei Zhdanov, ele vai criar, então, a doutrina Zhdanov, que é a seguinte, olha, se os Estados Unidos, então, vai falar que defende a liberdade, o que nós temos, então, é uma visão imperialista contra uma visão anti-imperialista. Na verdade, a União Soviética, o que ela está fazendo é defendendo os países do anti-imperialismo do imperialismo norte-americano. Tá? Então, vejam aqui o que nós temos. Uma coisa que está muito em voga atualmente, que é a guerra do discurso. Né? Por um lado, você tem um discurso capitalista que é o capitalismo que preserva a liberdade. Né? E os capitalistas, as potências capitalistas precisam lutar por essa liberdade. Por um outro lado, você tem o discurso. Não, as potências capitalistas, elas são imperialistas, elas são opressoras, elas não querem a liberdade. Na verdade, elas querem reprimir a sua liberdade. Nós, socialistas, nós, União Soviética, que estamos lutando pela vontade do povo. E por isso que nós devemos ser o modelo a ser seguido. Tá certo? Então, no meio dessa atmosfera caótica, tá? Que está inserida a Guerra Fria. Tá? A partir da próxima aula, então, nós passaremos a ver aí a questão da Revolução Chinesa. E para sexta-feira que vem, deixa eu ver se tem alguma tarefa aqui. Não, dessa vez vocês se livraram da tarefa. Né? Só vai ser aquilo que eu tinha comentado no início da aula, beleza? Meus queridos e minhas queridas, alguma dúvida, questionamento, aflição? Alguém não entendeu alguma coisa em relação às doutrinas? Tudo certinho então, galera? Bom, então agradeço a participação de todos. Desejo um bom final de semana. Que vocês consigam aí descansar
durante esse final de semana, beleza? Abração, gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. senhor. Tchau. Senhor. Tchau, tchau. Tchau.